Bem, irmãos, hoje nós temos a nossa reunião e tenho compartilhado com vocês algo que precisa ser verdade na nossa vida, algo que precisa se manifestar, que é o Evangelho. O que eu tenho dito para vocês nesses últimos dias, que o Evangelho, ele é para ser experimentado. Tenho compartilhado com vocês que o Evangelho, ele não pode se tornar um monte de teoria que a gente vai lá e a gente quer fazer como se fosse a leitura de uma bula. O que é que eu preciso? Eu preciso passar no vestibular. Para passar no vestibular você vai fazer isso e aquilo. Eu quero saber como que eu vou ganhar um carro. Para ganhar um carro você tem que fazer esse método. Então nós não vamos consultar nada disso. O que a gente quer de fato é poder viver o Evangelho na sua plenitude. E a gente tem compartilhado, né? O tema de hoje é para ser um ritmo, viver no ritmo da graça 3. E o texto tenha uma atitude, o título de hoje é tenha uma atitude do trono. E aí, irmãos, eu queria compartilhar com vocês, porque isso para mim também é revelação. O Salmo 23 diz assim: prepara-me, verso 5, né? O Salmo de Davi que nós conhecemos. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Eu encontro aqui nesse texto uma verdade poderosa sobre o descanso, e a verdade é essa aqui: nós podemos descansar no meio dos nossos desafios. Irmãos, eu não sei o que que talvez a gente não consiga enxergar nisso aqui, mas eu quero compartilhar com vocês o que para mim de fato é revelador e o que traz um descanso na pessoa de Jesus e naquilo que Ele pôde operar para nós e naquilo que de fato Ele traz ao nosso conhecimento. É muito esquisito que no Salmo o Davi fala assim: olha, prepara uma mesa para mim, mas eu quero que seja feito isso na presença dos meus adversários. E aqui embaixo eu quero que a gente possa frisar aqui que nós podemos descansar no meio dos nossos desafios. Por muito tempo, irmãos, nós aprendemos de uma outra forma, e isso é normal do ser humano. O que é que nos incomoda? Nós aprendemos a eliminar qualquer coisa que nos incomoda. Por exemplo, se você algum dia na sua infância teve um acidente, sofreu um corte, passou por alguma coisa que te machuca, e etc. e tal, às vezes a gente tende a ignorar o corte, às vezes a gente tende a achar que aquilo nunca aconteceu, às vezes nós fechamos os olhos para alguma coisa que nos aconteceu no passado, tipo, eu preciso evitar aquilo. Mas Davi, ele traz para a gente uma palavra de revelação e de entendimento. Ele diz que nós podemos descansar no meio dos nossos desafios. Espera aí que meu negócio agarrou aqui. Se não for, você passa por mim. Pode passar. Pode passar por hoje. Vou contar com um ajudante aqui hoje. Vou passar, fazer favor. Então a palavra de Deus nos diz o seguinte: olha, que o Senhor nos prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos e não na ausência dos nossos inimigos. Por que o texto está querendo dizer isso? O que a gente pode entender e o que é que de fato pode fazer diferença na nossa caminhada? Por quais inimigos, é uma pergunta que eu queria fazer, você está cercado hoje? Você está enfrentando enfermidade, você está com medo, você está passando por alguma ansiedade, você está com problema na área de finanças. Nós precisamos entender que quando Davi ele vem mostrar para a gente o descanso, o que Davi está dizendo: Senhor, prepara para mim uma mesa na presença dos meus inimigos, na presença dos meus adversários. E é exatamente essa realidade que a gente precisa entender. Então você, Senhor Jesus, Ele quer que você sente na sua mesa de provisão, de cura e suprimento, na presença dos nossos inimigos.
Gente, olha que coisa interessante que a Bíblia nos mostra em todo o tempo. Você não precisa esperar que todos os seus problemas sejam resolvidos antes de você descansar. A grande questão que a gente tinha era isso: a gente tem que eliminar tudo aquilo que nos atrapalha, para que só então nós venhamos a entrar e desfrutar de um descanso que Deus nos dá. Mas, irmãos, a Bíblia, ela não afirma em tempo algum que todos os nossos problemas serão eliminados. A Bíblia nunca chegou para a gente dizendo assim: olha, vocês caminharão na constante ausência de problemas, vocês caminharão na constante ausência de aflições. A Bíblia não fala absolutamente nada disso. A Bíblia não traz essa realidade para que a gente de fato possa entender. É porque muita gente fica falando muita coisa do tipo: olha, tudo vai deixar de existir. E o Salmo 23 fala: me prepara uma mesa, mas na presença dos meus inimigos. E é exatamente isso que Deus quer que nós possamos entender. Jesus falou assim: olha, no mundo vocês vão ter aflição, mas vocês vão ter bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que Jesus está querendo dizer é que quando a gente encontrar aflição e dificuldade na caminhada do dia a dia, nós vamos agora poder desfrutar com Ele de um novo tempo e de um novo momento, olhando para Ele, embora ainda existam as dificuldades, embora os inimigos ainda estejam diante de nós vamos agora desfrutar a salvação no meio disso tudo. Por isso que quando Jesus ora em João capítulo 17, Jesus ora dizendo assim: Pai, eu oro não para que os tire do mundo, mas livra-os do mal. E é exatamente isso que Jesus veio trazer para a nossa vida, e é exatamente isso que consta na nossa caminhada. Nós agora somos renovados diante de tudo isso, e o que a gente vai entender é exatamente o que a palavra diz. Mesmo agora, você pode sentar e tomar parte na festa que Deus preparou para nós. Descansar enquanto enfrenta uma crise, isso vai completamente contra a razão humana. Mas nós estamos orando, nós estamos dizendo para Deus: Deus, tira todo o nosso problema, aniquila com tudo aquilo que nos incomoda, para que aí então nós possamos descansar. Irmãos, não é prazeroso para nenhum de nós, talvez, enfrentarmos uma situação de desconforto. O que a gente precisa entender é que elas vão continuar existindo. Mas aí, quando nós estamos passando por elas, o nosso foco deve ser olhar para Jesus. E quando a gente olha para Jesus, nós vamos entender a obra completa dele finalizada em nosso favor. E o que a Bíblia fala é: descanse mesmo diante dos seus inimigos, porque eles não vão ser aniquilados. Deus não é um trator que vai entrar no meio da frente. Vai entrar no meio da frente é difícil, né, gente? Deus não é um trator que vai entrar na nossa frente, arrancando tudo que tiver no meio, e a gente vai falar assim: não, agora então eu posso viver, agora eu posso descansar. Não é assim. Nós temos que entender que existe de fato a diversidade no mundo que nós vivemos. Existem coisas pelas quais nós não gostaríamos, mas nós passamos por ela. É uma notícia de um ente querido nosso que está com algum problema, que está com alguma enfermidade, é alguém que nós conhecemos, que passou por um trauma, passou por um monte de coisa. Irmãos, isso faz parte da nossa vida, isso faz parte da nossa caminhada. Nós continuaremos vivendo dessa forma e dessa maneira, e isso vai continuar na caminhada que nós temos. O que faz de fato diferença em toda a nossa caminhada é entender que o processo que Deus estabeleceu para nós é que enquanto os nossos inimigos estão na nossa frente, nós agora precisamos descansar diante de tudo aquilo que tem sido feito. Então é por isso que o nosso Senhor Jesus disse que a paz e o descanso que Ele nos dá não é como a paz e o descanso que o mundo dá. Olha João 14, 27, diz assim: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações e nem tenham medo. Gente, presta atenção no que Jesus está falando. Jesus está dizendo assim, ó: eu deixo a paz, a minha paz lhes dou. E a gente está aprendendo aqui sobre descanso, sobre caminhada com Cristo e como é que nós podemos de fato ser abençoados e abarcados por tudo isso. Jesus está dizendo que a paz que o mundo dá é diferente da paz
que Ele nos oferece. E Jesus está dizendo assim, então não se turbem nos seus corações e nem tenham medo. Jesus, de fato, providencia para a gente essa oportunidade de nós passarmos por aquilo que nos causa dificuldade e medo. O mundo nunca pode entender e nem providenciar o descanso sobrenatural que Deus dá ao seu amado. Aí, irmãos, eu quero falar para a gente de novo. Como é que você tem enfrentado as dificuldades, os inimigos que aparecem em sua caminhada? Como é que nós tratamos com tudo isso? Irmãos, tentar eliminar, fingir que nada aconteceu, não resolve. O que a gente de fato precisa entender é caminhar, é ir além, é romper com tudo isso, entendendo que os nossos inimigos, eles estão diante de nós, mas sempre olhando para o Senhor Jesus, porque Ele nos dá paz. E aí então, você quer saber como você pode descansar no meio dos desafios e dos problemas que você tem? Aí eu venho para o título da mensagem de hoje. Tenha uma atitude do trono. Aí você vai me perguntar, o que é a atitude do trono? Aí eu vou começar agora a pregação para vocês. Salmo 110, verso 1, diz assim: Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Uma outra versão traz que eu coloque os teus inimigos como escabelo dos teus pés. E aí eu vou adotar essa linguagem de escabelo para poder compartilhar com vocês. Nós estamos escutando uma conversa divina entre o Pai e o Filho. Então olha o que o texto diz. Disse o Senhor ao meu Senhor. Então Davi, quando escreve o Salmo 110, ele tem uma revelação do Espírito Santo de Deus, né? E então ele vê o pai falando com o filho: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. E nessa conversa, ela aconteceu depois que Jesus conquistou o pecado e a morte e que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Sabemos isso porque no livro de Efésios a Bíblia diz assim, olha, esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. É o texto que nós lemos em Efésios, capítulo 1, nos versos 20 a 23. O nosso Senhor, então, Jesus, ele volta para o Pai, né? E a gente ouve o Pai dizendo para o Filho: sente-se em minha mão direita, até que eu faça os seus inimigos escabelo dos pés. Então, qual é a atitude que o Senhor Jesus tem agora à mão direita do Pai? Aí eu fui trazer e procurar na internet uma ilustração do que é o tal do escabelo ou extrato que é colocado para muitos. Então, o escabelo é como se fosse essa banquetinha ou um degrau que você utiliza para se assentar no lugar mais elevado. É interessante que os tronos, né, eram muito usados sobre um rei se assentando no trono. Como o trono do rei era um local muito destacado para ser visto, era um local alto, então o rei ele não conseguia escalar para subir ali no degrauzinho, então ele precisava de apoiar em alguma coisa, e aquilo que ele apoiava os pés é chamado de escabelo. Então o rei se assentava no trono e os seus pés ficavam sobre o escabelo, ou sobre o extrato dos seus pés. Nos tempos bíblicos, os inimigos derrotados, eles eram trazidos acorrentados, e o rei vitorioso se assentava no seu trono e colocava os pés em suas costas como sinal de vitória. Então era muito comum, nos tempos bíblicos, quando o rei voltava de uma guerra, quem funcionava como escabelo dos pés do rei eram os seus inimigos. Então, o rei fazia aqueles inimigos, pisava sobre eles para que eles pudessem, então, servir de apoio para que o rei pudesse se assentar
no trono. Então funcionava dessa forma. Da mesma forma, é a atitude de Jesus ao sentar-se no trono. E aqui é o que eu quero que você entenda. O Pai traz todos os inimigos derrotados para debaixo dos pés de Jesus. Irmãos, vamos entender um princípio, porque eu entendo que aqui tem algo que o Espírito Santo quer trazer como revelação para as nossas vidas. Nós começamos o texto lendo o Salmo 23. E o verso de número 5 fala: assenta, prepara-nos uma mesa na presença dos meus inimigos. E o Salmo 110:1 que a gente viu falava para que nós pudéssemos de fato entender o que é que o Pai está fazendo com o Filho. O Filho está sentado no trono e o Pai está colocando os inimigos debaixo dos pés de Jesus. Nós, a igreja, somos hoje o corpo de Cristo. Isso significa que o próprio Deus está fazendo os nossos inimigos como o escabelo dos nossos pés. Nós precisamos entender que o descanso proporcionado de Deus a nós é em meio à luta e à dificuldade que nós temos. Nós precisamos entender que essas coisas, elas não serão aniquiladas. Deus não está matando, tirando o nosso caminho, arrebentando com tudo aquilo que nos dá oposição ou que se transforma em nosso inimigo. Pelo contrário, Deus está nos dando diante dos nossos inimigos a nossa vitória. Quando Davi diz: prepara uma mesa perante os meus inimigos, o que o texto dá a entender é que os inimigos eles iriam ser vistos e os inimigos iriam ver o que é que Deus está fazendo na nossa vida. Irmãos, não mudou em absolutamente nada. O que acontece hoje é da mesma forma. A Bíblia nos chama a entender qual que é a atitude do trono. Qual que é a atitude do trono? A atitude do trono é estar assentado com Cristo Jesus. E é assentado com Cristo Jesus que nós veremos aquilo que nos aflige. É o medo, é a enfermidade, é uma falta, uma necessidade que nós temos. Nós estamos olhando para baixo, eles estão sobre os nossos pés, funcionando para a gente, entendendo que é sobre eles que Deus nos dá a vitória. Se a gente for relembrar de um fato do passado, que aconteceu lá com Israel, em Números, capítulo 21, a Bíblia diz que quando Israel pecou, vieram cobras venenosas no meio do povo, e essas cobras começaram a picar as pessoas começaram a morrer, e a oração do povo para que Moisés fizesse a Deus foi a seguinte: tire as cobras do meio de nós. Sabe qual foi a resposta de Deus? Deus falou assim: eu não vou tirar a serpente do meio de vocês, mas eu vou construir uma haste de madeira e vou colocar nela uma imagem de uma cobra, e todo aquele que olhar para a imagem daquela cobra, ele será curado do veneno que lá está. E isso serve para nós, porque o veneno é o pecado que está em todos nós. Quem foi levantado numa haste de madeira foi Jesus Cristo. E a nossa salvação está baseada em olhar para Jesus e receber aquilo que Ele pode nos dar, mesmo vivendo em meio a cobras, em meio ao pecado, em meio à enfermidade, em meio a tanta desgraça que a gente ouve no nosso dia a dia. E muitas vezes nós estávamos entendendo errado e a gente orava para dizer assim para Deus: Deus, tira tudo que é dificuldade do meu caminho. Deus, eu não quero que nada se oponha, eu não quero ter oposição, eu não quero que nada venha sobre a minha vida. Irmãos, nós precisamos abrir os olhos e entender que enquanto nós estamos militando nessa terra, nós encontraremos dificuldades. Notícias ruins virão até nós, mas isso requer de nós uma postura. A postura que requer de nós é que possamos entender que é em meio à adversidade que Deus nos chama para que nós possamos descansar. É em meio ao problema que a gente olhe para Cristo e entenda o que Ele fez em nosso favor. Então a igreja precisa entender que os inimigos estão debaixo dos nossos pés. E nós podemos descansar em Cristo, porque a cada dia que passa, nós podemos ver doença, pobreza, depressão e todos os tipos de mal sendo colocados sob os nossos pés, debaixo dos nossos pés. Os seus inimigos, eles não são aniquilados. Os seus inimigos já foram derrotados e eles são colocados debaixo dos nossos pés.
Então, irmãos, pare de evitar, pare de fugir de tudo aquilo que se constitui como um impedimento para a nossa vida. O que a gente precisa como igreja é entender o processo de Deus. E o processo de Deus é primeiro esse: descanse em mim. Jesus falou: eu deixo a minha paz como o mundo deixa. Só que para o mundo é muito diferente você querer encarar as dificuldades e as coisas que aí estão como elas não existissem, ou querer que tudo seja eliminado. Mas Deus está falando: não, vocês estão acima delas, vocês estão sobre elas. Por isso eu fiz uma pergunta atrás: quais são os inimigos que te afligem hoje? O que é que milita contra a sua vida hoje? É uma enfermidade, é uma doença, é um parente, é um irmão, é um amigo, é você mesmo, algumas coisas que estão te inquietando. Qual é o seu inimigo? Porque nós precisamos entender o que é que Deus fez por nós. E quando entendemos o que é que Deus fez por nós, nós vamos entender então que nós vamos vencer isso tudo tendo a atitude do trono. E a atitude do trono é estar assentado com Cristo, é entender onde nós estamos, e entender que os problemas e as dificuldades que nós encontramos no nosso dia a dia, elas não serão eliminadas, mas elas foram vencidas. Elas já foram agora, por Cristo Jesus, vencidas na cruz do Calvário. E não existe nada maior do que Cristo fez. Por isso, irmãos, descanso é uma realidade que nós precisamos viver e usufruir para manifestar mais e mais da graça e da vida de Deus. Jesus está sentado no trono porque sua obra foi finalizada e acabada. No Antigo Testamento, os sacerdotes, eles permaneciam de pé ministrando diariamente, porque o trabalho nunca terminava. Os sacrifícios que eles ofereciam nunca podiam tirar os pecados. Mas em Jesus é diferente. Nosso Senhor Jesus, ele assentou-se à mão direita do Pai, porque a sua obra foi concluída através do seu único sacrifício na cruz. Isso quer dizer que Jesus Cristo conquistou todos os inimigos, como o pecado e as suas consequências sobre toda a humanidade. Queridos, Jesus já conquistou na cruz todos os nossos inimigos. Então você não é chamado a combater, você não é chamado a lutar, você é chamado a ver o inimigo que se levanta contra você sendo colocado debaixo dos nossos pés, porque nós temos que ter uma atitude de quem está assentado no trono, e a atitude de quem está assentado no trono é que quando se assenta no trono, coloca os pés sobre os inimigos derrotados, sobre aqueles sobre os quais Jesus já venceu. E essa é a realidade que a gente precisa ter. Por isso que Hebreus nos diz que depois que Jesus assentou, ele agora está esperando até que os seus inimigos sejam feitos escabelo dos seus pés. Os inimigos já foram conquistados na cruz, e desde então Deus está colocando esses inimigos debaixo dos pés de Jesus. E se Deus está colocando os inimigos de Jesus, que já foram vencidos, debaixo dos seus pés, e nós somos o corpo de Cristo, então Deus está colocando esses inimigos debaixo da igreja. E aí, eu quero te dizer que nos dias atuais, mediante a tudo aquilo que nós enfrentamos, o que a gente precisa é entender quem é Jesus. O que nós precisamos é entender a obra da cruz. O que nós precisamos é desfrutar da manifestação sobrenatural, da graça, da glória, da bênção e do favor de Deus para nós, igreja. Porque nós somos chamados a evitar. Infelizmente, testemunhos de muitos cristãos eram o seguinte: antes eu tinha problema, agora eu não tenho mais problema. Antes eu tinha dificuldade, agora eu não tenho mais dificuldade. E parece, irmãos, que de uma forma mágica as coisas somem e desaparecem. A Bíblia não nos diz em momento algum que os nossos inimigos desaparecerão. O que a Bíblia nos mostra e nos ensina é que os nossos inimigos já foram derrotados por Cristo Jesus. E porque já foram derrotados, se nós temos essa consciência, nós não precisamos mais sucumbir a essas dificuldades.
Passamos por questionamentos, passamos por momentos em que nós precisamos de fato crescer, aprender, romper. Sim, irmãos, mas entendendo que os nossos inimigos foram derrotados por Cristo Jesus. O mais emocionante dessa história é que Deus, juntamente com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. A pergunta que eu fiz no começo é: como é que nós vamos então enfrentar esses nossos inimigos? Tendo a atitude do trono. Qual que é a atitude do trono? Eu estou assentado com Cristo Jesus e o Pai está colocando os inimigos debaixo dos pés de Cristo. Então você e eu estamos assentados à direita do Pai. Irmãos, assentados é uma posição de descanso. Ninguém descansa em pé. Quem dorme em pé acaba caindo, né? Mas quando a gente senta, que o corpo se acomoda, aí então nós podemos descansar. Quando nós nos assentamos, é um tempo nosso de descanso. A Bíblia nos chama a passar por essa vida que nós temos aqui, entendendo que nós temos adversários e inimigos, mas entendendo também que Deus providenciou para nós o descanso. É o que eu tenho dito para vocês: o Evangelho só se torna realidade na nossa vida quando nós passamos a viver. Porque se chegar uma notícia para a gente, e essa notícia faz a gente perder a cabeça, faz a gente achar que Deus vai falar conosco, faz a gente achar que o mundo vai acabar, que evangelho é esse? Qual é a realidade que nós possamos desfrutar? Na verdade, é nenhuma. Se a gente se desespera como alguém que não tem Cristo, o Evangelho ele não faz diferença para a gente. O Evangelho vira simplesmente um monte de palavras que são bonitas, que nós podemos até recitá-las, mas não podemos viver. Então o Evangelho não faz sentido. Quando a Bíblia diz assim: não vos preocupeis com coisa alguma. Mas se você se preocupa e se descabela, você não vive o Evangelho. Infelizmente, a igreja desconhece essa realidade. Aí você fala assim: ah, pastor, mas você não conhece o que eu estou passando. Irmãos, nós não podemos fazer de uma realidade que eu estou vivendo padrão. Realidade que tem que ser padrão para a gente é essa de Efésios 2:6. Nós temos que pautar a nossa vida pela Bíblia e não fazer com que a Bíblia se assemelhe ao que nós estamos vivendo. Nós temos um padrão, nós temos uma regra, nós temos algo para o que olhar, nós temos algo em que fixar o nosso olhar, a nossa conduta, o nosso entendimento e a nossa caminhada. Nós estamos aqui para de fato desfrutar da obra conquistada por Jesus na cruz do Calvário. Vamos só voltar um pouquinho para lá. Então você e eu, não, sentar e descansar, ok, pode passar. Então olha, pobreza, depressão, maldições, falta, medo, ataques, distúrbios alimentares, distúrbios obsessivos compulsivos e o que mais você quiser, tudo isso está sendo colocado debaixo dos pés de Jesus. Nós estamos nele, então todos esses inimigos estão sobre os pés da igreja e nós podemos descansar na presença dos nossos inimigos. Entende, irmãos, essa última frase aqui? Podemos descansar na presença dos nossos inimigos, e é isso que o Espírito de Deus precisa trazer a nós como realidade da igreja. Irmãos, todos nós temos desafios, nós entendemos isso. Muitas vezes, como a gente vê aqui, talvez uma depressão vai vir sobre nós, talvez uma falta, talvez um medo, alguma coisa que nós entendemos que nós somos impotentes. É como se a gente recebe uma notícia de alguma coisa que vai acontecer e nós não podemos fazer nada, mas Deus pode fazer tudo. E é exatamente nesse momento que nós temos que manifestar a nossa graça. É como se alguém recebesse a notícia que perdeu o emprego e ele falasse assim: puxa vida, nunca mais na vida eu vou conseguir um outro emprego novamente. Mas por que você nunca mais vai conseguir um emprego novamente na sua vida? Porque eu tenho medo, por isso e por aquilo. Por isso a Bíblia nos chama a focarmos em Cristo e entendendo que esses inimigos estão sendo colocados debaixo dos pés de Jesus, para que a gente possa usufruir com graça, com sabedoria, para que a gente possa desfrutar em todo o tempo o que Cristo fez por nós. Irmãos, o Evangelho, ele é pleno, o Evangelho é gracioso. Olha aqui, Deus não disse: você
pode descansar quando todos os seus inimigos forem destruídos e todos os problemas da sua vida forem resolvidos. Mas infelizmente, irmãos, tem sido esse tipo de pensamento que nós temos lutado a nossa vida inteira para acontecer. A gente acha então que a gente só vai descansar quando todos os inimigos forem destruídos. Aí vira Paulo para a gente e diz assim: porque o nosso inimigo não é de carne e sangue. E aí a gente acha que é o nosso chefe, que é o nosso inimigo. A gente acha que é o governo, que a gente trabalha para o governo e que endureceu agora a lei, que a gente tinha um ganho e não vai ganhar mais. Então a gente acha que o nosso inimigo são pessoas de carne e osso, e não são. Nós achamos que o nosso inimigo é algo material, sólido, e não é. Paulo diz que aqueles que lutam contra nós são poderes espirituais, mas os quais também já foram vencidos. O que a Bíblia quer que a gente entenda é essa realidade aqui. Deus não diz para a gente, descanse quando tudo estiver finalizado. É claro, irmãos, que quando nós morrermos e formos para a glória e ressuscitarmos, ou nem ressuscitar, mas estamos com Deus, lá o negócio vai estar muito melhor. Mas enquanto estamos na terra, enquanto não fomos recolhidos à presença de Deus, porque Deus ainda não finalizou o plano e o propósito dele para a nossa vida, nós temos que entender essa realidade. E é o que eu falo para vocês, a vida inteira o que tem sido pregado, ensinado, compartilhado, é isso. Os seus inimigos, seus inimigos vão ser destruídos e todos os problemas da sua vida vão ser resolvidos. Deus nunca falou algo dessa forma. Amém? Dá para entender, irmãos? Deus nunca falou que nunca teríamos problema e que nossos inimigos seriam todos destruídos. Tá? Vamos lá. Deus quer que nos sentemos e descansemos primeiro no meio da batalha. Alguns sintomas ainda podem permanecer no seu corpo. Alguns desafios ainda podem estar te afetando. Porque quando a gente vai tomando posse dessa realidade, um dia a gente está bem, no outro dia a gente tem uma recaída, o diabo manda uma seta, às vezes a gente acaba acreditando naquela seta e passa mal, mas isso é realidade. E algumas adversidades ainda podem estar gritando para te fazer ter medo. Sabe, você não vai conseguir, você não vai passar na prova, você não vai tirar a carteira, você não tem condição, você não sabe, você é incapaz, você não consegue. A gente vê todas essas realidades aqui. Pode ainda ser um sintoma no seu corpo, pode ser um desafio que você não conseguiu vencer, ou então pode ser que alguma adversidade está gritando para você. O que a gente precisa entender? Olha só, você precisa entender o que Deus, o Pai, está falando para você. E olha o que o Pai está dizendo para você quando Ele diz para Cristo, sendo que nós estamos assentados em Cristo. Sente-se na minha mão direita até eu fazer todos esses inimigos. Deus nos chama hoje para descansarmos. Deus nos chama hoje para nos assentarmos. Até que nós vejamos os inimigos sendo colocados sobre os nossos pés. Deus está dizendo, eu tornarei os problemas comportamentais e os desafios educacionais do seu filho no seu escabelo. Problema é com criação de filho, problema é com comportamento. Qual é o problema? Deus está querendo dizer para nós hoje, olha, eu vou fazer isso como um escabelo. Tem mais aqui. Eu farei daquela dívida financeira escabelo dos seus pés. Seu problema é a dívida financeira, creia em Deus e na sua provisão, porque Ele vai fazer isso, algo que você vai pisar para estar no trono. Deus está dizendo, eu vou usar o relatório do médico negativo para tornar ele escabelo dos seus pés. Por quê? Porque o que Deus traz para a gente é completamente diferente daquilo que o mundo pode nos oferecer. Deus está dizendo, eu e não você fará os seus inimigos escabelo dos seus pés. A Bíblia não está dizendo para a gente vencer e lutar contra os nossos inimigos, porque, irmãos, nós não podemos lutar contra a doença.
Vocês concordam comigo? Nós não podemos vencer uma doença, nós não podemos vencer muita coisa que nós não temos conhecimento. Por isso Deus está falando que Ele é que vai colocar esses inimigos vencidos sob os nossos pés. É essa a realidade que a igreja precisa vivenciar, entender, esponjar, tomar para si e manifestar na caminhada que tem. No meio dos sintomas, descanse no trabalho acabado de Jesus, permaneça em repouso e não se preocupe em seu coração. Faça dos sintomas físicos em seu corpo escabelo dos seus pés, porque é isso que a Bíblia está nos chamando para fazer e para viver. Veja bem, os seus inimigos já foram derrotados. Não há batalha para você lutar. A Bíblia não fala, você tem que combater, você tem que vencer. Porque se a gente tiver que lutar, combater, tentar vencer qualquer coisa desse tipo, o que é que vai acontecer? É como se Jesus não tivesse feito para nós. Irmãos, em tempo algum a Bíblia está dizendo: faça, caminhe, corra, lute, se esmere. E todo tempo a Bíblia diz para a gente: descanse. Descanse. Aí a gente olha para o Brasil do jeito que está, um monte de dificuldade, desafio que nós temos. E a gente fala assim: você está doido, chamando para descansar no meio disso tudo. Irmãos, não sou eu, é a Bíblia. Ou nós somos o povo da Bíblia e vivemos como a Bíblia nos ensina, ou então, irmãos, eu sinto muito, é perda de tempo. Ou a gente vive o Evangelho e deixa esse Evangelho se entranhar na nossa vida e vivemos isso, ou então nós estamos desprezando a Cristo e a obra que Ele fez em nosso favor. É duro, sabe? Quando você vai em algum lugar, vai na casa de um amigo, de um colega, que ele preparou alguma coisa para você, e sabe quando tudo dá errado? A coisa queima, fica salgado demais, ou fica sem doce, sem açúcar e tudo mais, mas a pessoa fez com carinho. E o que eu quero que a gente entenda é exatamente essa postura. Você vai falar: não, você se esforçou, deixa para lá, vamos sair, vamos comer, eu como daquele jeito mesmo. Quantas vezes a gente passa por cima e aceita aquilo que nos é dado, né, que nos é oferecido, mas infelizmente a igreja, corpo de Cristo, é a que mais despreza a obra de Cristo em nosso favor. A gente olha para essas coisas e nós não nos damos por satisfeitos. Nós olhamos para essa realidade aqui e você quer lutar, e você quer vencer, e você quer fazer um monte de coisa. Irmãos, quando é que nós vamos entender que a Bíblia não nos coloca nessa posição? Você não tem que lutar, você tem que receber a vitória. Quantas vezes eu já mostrei aqui na igreja, falei, né? A linguagem do Evangelho é estender a mão e receber. Só que muitas vezes nós deixamos aquilo que nos é dado de lado e nós queremos fazer do nosso próprio jeito. Nós não queremos andar debaixo daquilo que Cristo nos chama para viver. Nós queremos que Cristo faça aquilo que nós estamos estabelecendo, que nós estamos pensando. A igreja inverteu e trocou os papéis, né? Já falei para vocês quantas vezes nós fomos chamados a participarmos de um culto, e esse culto é o culto para buscar a vontade de Deus. Esse culto ainda não existe. Nós encontramos culto para você prosperar, conseguir casar, para conseguir casa, carro, helicóptero, navio, etc. e tal, mas não tem esse tipo de coisa. Mas nós, irmãos, nós estamos voltando para a essência daquilo que o Evangelho trouxe para nós. E a essência do Evangelho é viver o que Cristo trouxe para nós. Porque se não for para viver o que Cristo trouxe para nós, é o que eu falei para vocês, é perda de tempo. O Evangelho, ele não vai se traduzir, não vai se realizar naquilo que nós estamos fazendo. O que você está pensando na sua vida agora, você está passando na sua vida agora, passe com a atitude de que todo inimigo que vem contra a sua família já está derrotado. Assuma essa postura. É uma informação, é uma necessidade, é alguma coisa difícil que está acontecendo. Passe com a atitude de que todo inimigo está derrotado. Você não precisa lutar contra os seus inimigos. É o que eu falo, irmãos, nós, um ser humano, lutar contra um ser espiritual
Um ser espiritual poderia nos estraçalhar. Não existe uma comparação entre um ser humano e um ser espiritual. Por isso que Jesus, ele se tornou Senhor, tanto dos mortos quanto dos vivos. Está lá em Romanos capítulo 14, verso 9. Ele morreu e ressuscitou para ser Senhor de todos. Jesus conquistou todos os inimigos. Não ficou um inimigo que não fosse conquistado por Cristo. Ele venceu a todos. E porque ainda nós não adquirimos esse conhecimento, nós não adquirimos essa capacidade, essa realidade para vivermos esse evangelho que o Senhor nos dá. Irmãos, só no descanso, só na paz é que nós conseguiremos ver a obra de Cristo realizada em nosso favor. Como Jesus já ganhou a vitória, agora, um por um dos seus inimigos estão se tornando escabelo dos seus pés. E sabe o que a Bíblia diz? Que o último inimigo a ser colocado debaixo dos pés de Jesus será a morte física. A nossa redenção total, completa e final. Sabe por que estou dizendo isso para vocês? Porque os demais inimigos já foram vencidos. A Bíblia diz que a morte não tem mais poder sobre Cristo Jesus. Então Jesus já venceu a morte. Só que o Pai está colocando a morte e vai colocar, quando ressuscitar a sua igreja, debaixo dos pés de Cristo. O último inimigo a ser colocado debaixo dos seus pés será a morte. E aí, eu e você, então, podemos desfrutar das demais vitórias. Não é você quem coloca, é algo que o Pai faz à medida que nós entendemos o Evangelho, nos submetemos à realidade do Evangelho, quando nós descansamos na graça bendita e exaltada de Deus, o nosso Pai, e nós podemos de fato viver esta realidade. Irmãos, o Evangelho, ele é pleno, ele é total e ele é capaz. Existe um descanso no meio de tudo isso que nós estamos passando e que nós estamos enfrentando. Você vê como o caminho de Deus é diferente do nosso? O caminho de Deus para nós é para descansarmos antes que Deus nos apresente os resultados. Às vezes, esse não é o nosso caminho, mas o caminho de Deus para nós é exatamente esse, para nós descansarmos antes que Ele apresente os resultados. Nós, por outro lado, queremos ver os resultados antes de nos permitirmos descansar. Aí fica uma pergunta: qual o padrão nós vamos seguir? O nosso ou o de Deus? Porque Deus pede para a gente descanse antes de ver o resultado, mas nós só queremos descansar depois que a gente vê o resultado. Enquanto a gente não vê o resultado e não descansa, o que a gente faz? Sofre, se angustia, tenta de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é forma, tenta buscar em todos os lugares, de todas as maneiras, fazer com que algo de fato se revele ou se mostre de uma forma diferente para nós. Irmãos, nós temos que descobrir esse Evangelho, viver esse Evangelho, nós temos que encarnar esse Evangelho. Isso tem que se tornar uma realidade plausível para a gente todos os dias da nossa vida. Tem o caminho de Deus e tem o caminho do homem. Qual é o caminho que a gente vai escolher? Você fala assim: não, mas você não faz ideia do sofrimento que eu estou passando. Irmãos, o seu sofrimento não é maior do que a vitória de Cristo. O caminho de Deus, ele veio para você andar nele. Não adianta, irmãos, nós sabemos o caminho de Deus, mas a gente diz assim: eu vou andar agora no meu. O caminho de Deus está ali, mas eu quero andar do meu jeito. Infelizmente, irmãos, nós somos ensinados ou treinados a viver essa diversidade nossa, a vivermos por tentativas, a fazermos em todo tempo essas escolhas que vão diretamente contra aquilo que a gente quer, o que vão a favor, enfim. Chega um ponto, irmãos, que nós temos que abrir mão. Não pode haver dois caminhos na nossa vida, porque senão existe separação. A palavra que Deus nos dá é caminho nisso.
A palavra divisão são duas ou mais visões. A palavra divisão é quando você tem dois caminhos. A Bíblia não dá para a gente uma outra oportunidade. O único caminho que Deus nos dá é esse caminho. Ou a gente vive o Evangelho, ou nós estamos perdendo tempo, irmãos. Você não pode ficar vivendo na superfície, sendo que Deus está te chamando para aprofundar nele. Deus está falando qual é o seu inimigo. Lembra que eu fiz uma pergunta no começo? O que é que está te afrontando? Quem é que está gritando para você? Quem é que está te colocando medo? Olhe para eles e entenda, olha, eu já venci, dê nome para o seu problema. Se é enfermidade, diga enfermidade. Eu quero te dizer que na cruz do Calvário eu fui curado, porque Cristo levou sobre si dores e enfermidades. E agora eu me assento sobre você e pela fé eu estou declarando que você virou escabelo dos meus pés. É isso que a Bíblia requer que a gente faça. É doença, enfermidade, o que é não importa. Não exista inimigo que Cristo não venceu. Irmãos, novamente, não é na nossa vitória, não é o que nós fazemos, não são as nossas conquistas. É caminhar e viver em cima do que Cristo fez por nós. O Evangelho é baseado na pessoa dele. Não existe participação nossa nenhuma. A única coisa que nós precisamos entender e fazer é receber. Irmãos, uma vez que a gente recebe, a nossa vida toma uma nova postura. Uma vez que a gente recebe, a gente ergue a cabeça e a gente vai andar, entendendo que teremos problemas, adversidades e aflições. Mas quando elas vierem, a gente pisa em cima delas e assenta no trono. E vem mais uma, você pisa de novo e assenta no trono e continua caminhando, porque elas não deixarão de existir, elas não serão apagadas, elas não serão desconstruídas, elas não deixarão de existir. E é isso que a gente precisa entender. Então aquele negócio, eu não tinha nada, agora eu tenho tudo. Não, irmãos, isso nunca vai acontecer nesse sentido de que os inimigos serão destruídos e nada mais vai se opor na nossa caminhada. E eu sei que é uma verdadeira luta nós podermos descansar diante dos nossos inimigos, porque isso é tão contrário à nossa natureza humana. Sabe o que isso quer dizer? Vamos deixar de racionalizar com a nossa mente e vamos deixar com que o Espírito traga revelação ao nosso coração. Aí Paulo vira e diz assim: eu não ando por vista, eu ando por fé. E hoje, eu e você, somos convidados ao Espírito Santo de Deus, ao andarmos pela fé. Mas eu estou vendo um monte de coisa. Feche os olhos e caminhe baseado na fé. Aí você vai falar, é difícil. Eu sei, é uma verdadeira luta podermos descansar diante dos nossos inimigos. Não estou aqui, irmãos, falando que é um passo de mágica, mas estou apontando para vocês um caminho que nós devemos andar. O que é que nós podemos fazer? Jesus falou assim, você não pode nem tornar um cabelo branco, um fio de cabelo branco seu, de outra cor. É claro que hoje a gente usa um artifício de tinta, mas naquela época a gente não tinha aquele artifício. Jesus está falando, você não pode aumentar 1 centímetro. Eu sou tão baixinho, eu tenho 1,69 m, eu queria ter 1,75 m. Você não consegue fazer isso. Nós não podemos garantir que amanhã, a essa hora, nós faremos isso ou aquilo, se não vier da parte de Deus. Aí quando eu entendo que Deus de fato providenciou tudo, é o que eu quero viver. É um desafio? Para mim é. E eu creio que para vocês também. Mas irmão, se a gente não viveu o Evangelho, pela 4ª vez eu vou falar nessa manhã para você, é perda de tempo. Porque vai ser uma teoria de vida muito bonita e muito bacana. Só que o cristianismo, ele não é um estilo de vida. A Bíblia diz que nós temos um sumo sacerdote que se identifica conosco. A Bíblia diz que Deus se encarnou. E a Bíblia fala que Jesus aprendeu pelo sofrimento. Jesus passa tudo aquilo que eu e você passamos. E a Bíblia diz hoje que Ele está ao lado direito do Pai e Ele intercede por nós. Então quando a gente fala assim, Pai, eu estou com dor de cotovelo, Jesus fala, Pai, está mesmo.
E eu passei por isso, e é dessa forma e tudo. E agora vamos entender e mostrar para eles que eu morri por isso também, para que ele possa olhar o lado que o Senhor quer que ele mostre, pise sobre o inimigo, cresça, avance e não pare. E aí a gente vai viver essa realidade que Deus tem para nós. E nós sempre queremos fazer algo sobre os desafios, que nós vemos e pensamos que seremos mais responsáveis quando nós estamos nos preocupando, né? Quando tem um desafio, a gente fala assim, não, mas eu vou fazer alguma coisa, porque se eu não fizer, eu não estou sendo responsável. Irmãos, a gente caminha em cima daquilo que já foi dado, da vitória que já foi concedida, das coisas que nós já alcançamos, para vermos a graça de Deus se manifestar sobre a nossa vida. Eu queria finalizar essa realidade sobre o descanso de Deus, sobre a não anulação dos nossos inimigos, com o final da primeira pregação da igreja. A igreja de Cristo nasceu em Atos capítulo 2. E quando o Espírito Santo de Deus foi derramado, os 120 ali foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, e a primeira mensagem que nós temos de pregação é a mensagem de Pedro. E o final da mensagem de Pedro é esta, falando sobre Jesus, né, tudo que aconteceu. Eu peguei no verso 32, assim: a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus o fez Senhor e Cristo. Deus o fez Senhor e Cristo. A palavra Cristo é a palavra hebraica Messias, que significa o ungido de Deus. Então diz a Bíblia que por tudo isso que aconteceu, Deus fez Jesus Senhor e Cristo. E aí então eu quero te perguntar nesta manhã, quais são os teus inimigos? O que é que te afronta? Qual é o medo que tem tentado te paralisar? Qual é a adversidade que está aí crescendo como um gigante diante de você e que está te intimidando? Quais são essas realidades naturais que têm tentado paralisar um ser espiritual que é você? Meu irmão e minha irmã, o descanso acontece no meio das lutas, no meio da batalha, no meio daquilo que nós chamamos de dificuldade, mas Deus fala, você não tem que lutar, porque meu filho já venceu por você. Talvez a luta, entre aspas, que nós podemos colocar aqui, é aceitar o fato de que Cristo já fez por nós e nos rendermos completamente a Ele, nos colocando debaixo da sua missão, nos colocando debaixo da sua revelação, dizendo assim, Cristo, seja meu cabeça, dizendo para Ele, Cristo, me guie, dizendo, Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que todo aquele que é nascido de Deus é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Me faça andar como alguém que de fato é vitorioso. Me faça andar e se portar como alguém que de fato já conquistou todas as coisas. E é por isso, irmão, que nós nos reunimos como igreja nesse dia 4 de março de 2018 para celebrarmos a obra completa e finalizada por Jesus. Para a gente entender que a bênção, ela vem por meio de Jesus Cristo, para entender que os seus inimigos não serão aniquilados, eles não deixarão de existir, mas Deus está fazendo deles escabelo dos nossos pés. Seus problemas e dificuldades estão sendo colocados debaixo de você. Então, quando você tiver alguma coisa dessa diante de você, um problema, uma dificuldade, olhe como Cristo olha, olhe para baixo e entenda, tudo já foi conquistado por Cristo Jesus. E essa é a vitória que Deus quer que a gente caminhe, a vitória daquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário para todos nós. E para que isso fique marcado na nossa vida,
para que isso fique selado no nosso dia a dia, nós vamos celebrar agora a ceia do Senhor. A ceia do Senhor nos mostra e traz à memória e à existência novamente aquilo que já foi conquistado por meio de Jesus Cristo. Pode passar aqui, por favor. Queria que você ficasse de pé nessa hora. E você, irmão, vai celebrar a obra completa de Cristo. A reunião de domingo na igreja é para que a gente possa entender que já foi tudo finalizado. Não sobrou nada para a gente fazer, a não ser caminhar confiando em Deus e descansando em Deus. Que o Espírito Santo traga isso, a realidade da nossa vida, que isso entre no nosso coração, que a gente desfrute dessa realidade, que nada venha nos paralisar novamente, mas que a gente tenha plenitude dessa vivência, daquilo que Cristo quer operar no nosso meio, na nossa vida, para que haja um desfrute completo e total. Obra finalizada. Então Jesus fala: eu estou dando para vocês a minha paz, não dou como o mundo dá. E aí, queridos, quando nós celebramos a ceia, o que a gente faz é simplesmente lembrar essa realidade, de que tudo já foi conquistado, tudo foi finalizado, a graça foi derramada. Viva com intensidade. E aí, quando os inimigos vierem diante de nós e se apresentarem, nós podemos de fato descansar e podemos olhar e podemos até rir desta realidade de que isso um dia nos afrontou, mas hoje está sendo colocado debaixo dos nossos pés. Graça sobrenatural da parte de Deus, o nosso Pai. Aleluia.